Olá, olá! Muito bem-vindas a mais um estudo de caso de consultório. Eu fico olhando aqui para os comentários e a câmera está aqui. Muito bem-vindas! E aí, como vocês estão? Já coloca aí no chat quem já se encontra aí comigo. A turma que você é, as TPMs aí. Esse é um estudo de caso de consultório. O que é o estudo de caso de consultório, Ju? É um momento onde uma TPM, uma aluna, traz um caso real, prático, vivido ali, né, na prática, o passo a passo do processo terapêutico, e juntas nós aprofundamos aqui nesse caso. Aprendemos, nos desenvolvemos. Eu costumo dizer que a terapeuta ela vai se aperfeiçoando na prática, afinando o instrumento e vai ampliando ainda mais os conhecimentos a partir do repertório adquirido ouvindo as histórias. Porque quanto mais histórias nós ouvimos, mais recursos nós temos. E o estudo de caixa de consultório é exatamente isso. Nós estamos aqui aumentando o nosso repertório. Muito bem-vindas, bem-vindas à nossa aula aberta aqui. É uma aula aberta aqui. Aquelas que estão chegando pela primeira vez, muito bem-vindas. Aqui eu abro as portas da comunidade TPM. Depois essa aula sobe para a plataforma para as minhas alunas, né? E ali elas têm acesso a assistir várias vezes, quantas vezes for necessário. É uma honra estar aqui com vocês nesse momento tão especial. Sou suspeita de falar, mas o estudo de caixa de consultório é uma das melhores aulas, até porque além de gerar recursos para a nossa vida, porque a gente gera identificação com a história, nós também aprendemos para transbordar na vida de outras mulheres. E hoje nós temos uma convidada aqui muito especial, a Josi, que vai compartilhar conosco esse caso. Deixa eu só fazer um alinhamento aqui com vocês, é a questão dos comentários. Então, vocês podem trazer ali as informações nos comentários. Eu entro no fluxo do acolhimento aqui dessa história, porque eu preciso estar atenta às informações, ok? Desse caso, para que eu possa trazer os conhecimentos necessários aí e vou ensinando vocês dentro aqui do processo. Então, sempre vem uma informação, eu vou trazer aqui para vocês algo, informação para agregar valor para vocês compreenderem ainda mais. Combinado? Fiquem à vontade. Agora vamos receber aqui a nossa convidada, Josi, muito bem-vinda. Eu agradeço muito estar aqui, muito feliz de poder participar desse programa maravilhoso, né, que traz conhecimento, traz tantas bênçãos na vida de tantas mulheres, né, que precisam de ouvir para poder procurar ajuda, né? Às vezes tem que bater no coração para poder procurar, que assim foi comigo. É verdade, né, Josi? Às vezes a consciência sobre a possibilidade, né, de poder fazer um tratamento específico ou buscar ajuda em um profissional específico. Isso acontece muito e nós, como mensageiras dessa mensagem, é dos pontos aqui, né, onde nós trazemos consciência para essa mulher da importância de cuidar da parte emocional. E uma aula dessa é maravilhoso para isso. Josi, de onde você é? Qual turma? Porque eu sei que elas ficam querendo saber qual é a turma, de onde você é. Se apresentei. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sei que tem 3 terapeutas aqui, TPM. Eu tenho 45 anos, tenho 2 filhos, um de 18, outro de 27, sou casada, sou turma 13. Turma 13. Comecei a atender no finalzinho de setembro, já estou atendendo. Esse caso que eu vou apresentar aqui é da minha primeira cliente. Veio Uau, através de uma roda de conversa, os 21 dias que eu achava que não ia poder de jeito nenhum fazer, achava que era. Eu falei, vou desistir do curso. Meu Deus, não vou desistir. Aí a Juliana falava, vai com medo mesmo, vai lá, que você consegue. Porque eu tinha medo de apresentar trabalho na escola. Eu era muito uau. tímida.
E aí eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar para 40 pessoas e falar alguma coisa? Eu não vou conseguir. Nem assim, final de ano, quando tinha festa em casa, assim, eu não conseguia. Eu travava, não saía nada. E eu fiz, Uau, apresentei, foi lindo, lindo. Fiz outras palestras também. Fiz uma palestra numa ONG que acolhe mulheres que estão em desintoxicação de álcool e drogas. Foi maravilhoso, com 36 mulheres. Todas ficaram que lindo. grávidas. E agora eu tenho outro palestra para fazer também, que é numa casa chamada... Essa casa chama... que eu atendi foi Esquadrão, né? A gente tem que falar porque é uma casa Esquadrão da Vida, que tem por todo o Brasil, né? Que acolhe essas mulheres. E aí agora eu vou fazer na Costurinha, que é aqui no município, uma casa também que ajuda mulheres que estão gestantes, né, a terem a oportunidade de ter um enxoval. Aí eu Que vou lá lindo. fazer palestra para essas mulheres também que estão doando, né, seu tempo ali, né, para ajudar outras pessoas. Eu achei muito lindo, eu falei, eu vou sim, com certeza eu vou, Ah, vou guardar que para lindo, chamar. Josi. Mas você falando do desafio 21 dias, eu acho um máximo, porque isso acontece sempre. Ai, meu Deus, Ju, será que eu vou conseguir? Vai com medo mesmo, porque é tudo entregue nas mãos de vocês. Tudo, tudo, tudo. O que fazer, como fazer, o que falar, como falar. E é uma das coisas que eu falo muito. O desafio 21 dias é o start da apresentação, da nossa apresentação, da apresentação de vocês para o público, falando assim: olha, a partir de agora eu estou nessa construção para me tornar uma terapeuta especialista em mulheres. E ali já surge sim as possíveis clientes. E aí é onde que a gente faz a listinha para depois entrar em contato, né? Isso traz motivação. Que bom saber que você se beneficiou. Dali vieram 2 clientes que ficaram me aguardando, porque eu não estava fazendo atendimento ainda. Deixei elas na lista de espera, criei um grupo com 70 mulheres, e de lá Uau! vieram mais mulheres ainda. E às vezes a gente faz o grupo, meninas, e acha que elas não estão curtindo, não estão olhando, né? Mas aí vem os insights, tudo no pessoal, porque tem vergonha, assim, às vezes, de falar ali, né? Ah, tô gostando. Porque tem ainda essa discriminação, esse olhar, né? Que a terapia é para louco ainda tem. Infelizmente, elas não querem ainda se mostrar que estão fazendo terapia. Às vezes até dá, né? Um depoimento, não querem, né? Que está fazendo terapia. Eu entendo, a gente acolhe, porque eu também era assim, né? Vou contar um pouquinho, Ju, da minha história, como eu cheguei até você. Porque, assim, foi uma coisa de Deus que aconteceu na minha vida. Eu era cabeleireira por 12 anos. Trabalhei como cabeleireira, mas eu comecei a ter muitas dores. Dores no braço, e eu não consegui, fiquei incapacitada de trabalhar. Mas, assim, hoje eu percebo que os sinais vinham antes. E meu corpo gritando, me socorre, me acode. Eu tive endometriose, síncope vasovagal, desmaiava. Tanto é que eu não tirei carta, né? Porque minha cardiologista não autorizou eu tirar carta. Daí eu fiquei protelando, porque ela disse que se eu tirasse carta eu podia matar ou morrer, porque eu desmaiava. Se eu ficava nervosa, eu desmaiava. Aí veio a fibromialgia, fui diagnosticado com fibromialgia e artrite reumatoide. Então, assim, eu estava assim, num lugar muito difícil de estar. Eu fiquei 4 anos sem poder saber mais o que era vida. Eu fiquei entregue a uma cama, em sofrimento, me emociono, porque foi uma oração onde eu te encontrei. Em madrugada, desculpa, gente. Na madrugada, eu estava em busca de uma palavra, de um conforto. Eu queria muito achar algo que me tirasse desse lugar, porque ninguém quer ficar num lugar triste desse. E eu terminei de ler a Bíblia, quando eu fechei, fui olhar o relógio. Quando eu abri o celular, apareceu o YouTube. E essa mulher maravilhosa aí, falando assim, se você chegou até mim, foi Deus que, não foi por acaso, foi Deus que te enviou. Eu falei, ei, quem que é? Aí eu abri, assisti o vídeo todo, era o anúncio da jornada. E essa começou a jornada da minha autocura emocional. Na jornada, Ju, eu já comecei a me sentir melhor. Eu já parei de tomar tantos remédios para dor.
eu já comecei a ter disponibilidade, vontade de fazer algo, né? Porque eu não tinha mais disposição para nada, né? Eu estava até com medo de perder o marido, né? O marido me apoiando, os filhos, mas assim, quem que aguenta ficar do lado de uma pessoa que só reclama, que só tem dor, né? E aí eles foram vendo a minha mudança. Aí eu falei, eu preciso fazer esse curso, né? Porque isso vai ser algo assim, que vai mudar a minha vida. Aí meu marido me apoiou, né? Me arrumou dinheiro para fazer o curso. Ele falou assim, se você ficar curado, a gente vai ter... Porque eu não pensava em atender. Eu pensava só em me curar. Eu quero me curar. E depois vem as bênçãos tudo junto, né? Porque daí eu vi que sempre como cabeleireira ali, as mulheres me buscavam para desabafar, para falar, e eu escutava, eu tinha muita escutativa, né? Mas não tinha, né, material, não tinha nada para oferecer, só os ouvidos mesmo e acolhimento. E aí eu comecei a fazer o curso. Com a Aurora, eu praticamente já não estava tomando 9 medicamentos que eu tomava. Tomava um imunobiológico no hospital todos os meses. O meu caso era gravíssimo. A médica me impossibilitou de trabalhar, né? Não posso mais trabalhar com pesado. Eu já sei que essas coisas do corpo, infelizmente, eu deixei muito tempo. Por isso que eu quero passar essa mensagem. Não deixe, gente. Né? Procure. O corpo está falando com você. Eu, desde os 14 anos, meu corpo gritava e eu não via, não entendia. Hoje a gente já tem esse conhecimento, né? Busca ajuda, busca uma terapeuta, né? Vai se olhar, vai se acolher. E hoje eu estou aqui, né? Deus me levantou para estar aqui, ajudando outras mulheres, porque eu achava que comigo não tinha mais jeito, que meu caso já era. Tinha dia, Ju, que eu levantava e eu falava assim: nossa, mas já amanheceu. Sabe, eu queria só dormir. Eu achava que não tinha mais vida ali para mim. E assim, eu deixando de viver com meus filhos, que são maravilhosos, meu marido, né? Deixando de ter 4 anos que eu joguei fora da minha vida. E hoje, assim, sou muito grata a você, ao curso. Hoje eu posso ajudar outras mulheres que estão no meu lugar, né? Às vezes a nem chegar nesse ponto, né? Porque eu sempre dou meu depoimento para que elas não cheguem nesse lugar onde eu fiquei, né? Antes que chega, antes da dor, né? Tão grande, antes que vá para o corpo, porque as pessoas falavam para mim, vai procurar ajuda emocional, vai procurar um terapeuta. Eu falava assim, mas meu problema não é emocional. Eu sinto dor no corpo. Hoje eu falo, meu Deus, porque eu era ignorante. O conhecimento liberta, né, gente? O Liberta. conhecimento é libertador. E Ai, eu não tinha, que, Ju, a fibromialgia, ela te incapacita mentalmente também, porque é tanta dor que eu não conseguia absorver, eu não conseguia fazer uma leitura de um livro, eu não conseguia aprender. E eu até pensei, gente, será que eu vou conseguir aprender? Será que eu vou conseguir absorver tudo isso que essa mulher maravilhosa quer me ensinar? E sim, eu consegui. Estou aqui. que linda, Josi. Eu fico tão feliz de escutar as histórias de vocês. Isso queima em meu coração e é sempre, eu falo que é a voz de Deus, assim, o tempo todo. Ai, é isso. Tá vendo? Já pensou se você tivesse desistido? Já pensou se você não tivesse confiado na promessa? E o quanto todo esse conhecimento ele salva, ele liberta mulheres das prisões emocionais, isso é um fato. É claro que a recompensa das suas renúncias, do seu esforço, da sua dedicação, né? Porque esse é um processo, você viveu o processo, você se permitiu viver o processo, e parabéns por isso, por estar mesmo diante da dor, né? Porque mesmo na dor, eu vou fazer o que precisa ser feito, eu preciso sair desse lugar. Eu falo que, às vezes, a dor latente, ela é muito importante para nós nesse momento de decisão de continuar. Porque é aquela coisa, ou eu faço agora, ou não faz sentido mais estar aqui. Ou algo acontece, ou o Senhor resolve isso aqui, me ajuda, ou eu não consigo mais Eu fazer, estava viver, né? Não consigo mais. eu tava bem nesse lugar. Ou eu reajo agora, ou não sei mais o que vai ser da minha vida. Eu tive que fazer. É o tal da história que o que está te incomodando ali, você vai ficar sentado em cima da agulha, né, de um alfinete, está te incomodando, sai dali, né, se movimenta. Você sempre fala isso, né, Ju?
Exatamente. Movimente, sai desse lugar, mulher. É isso. E é bonito de ver histórias assim, Josi. Eu fico apaixonada cada vez mais no método TPM, em ver o que ele é capaz de proporcionar para as nossas vidas e para a nossa família, porque quando a mulher se cura, gerações se curam com ela. É uma família restaurada, é uma família nutrida, fortalecida, e que bom. E agora é hora de levar isso para muitas mulheres, né? A missão continua com as mulheres, agora de uma forma diferente, E mas com um olhar é com sempre mulher. e com propósito, né? E a pessoa, quando a gente tem uma história, é muito mais fácil, né? Porque como que eu vou falar para uma pessoa que tem fibromialgia que ela pode sair desse lugar se eu nunca passei por ele? Eu já É, passei, então eu é muito tenho mais convicção, né? Você doença, tem convicção. sim. É isso aí. Muito bom. É uma honra ter você conosco. Agora viver o propósito ao seu lado, servir ao seu lado. Gratidão pela oportunidade, que eu sei que quando vocês se conectam comigo, com a minha história, com a mensagem, é sim um farol, assim como vocês passam a ser um farol na vida de outras mulheres. É uma das coisas que eu falo muito para vocês, né? A nossa história é o nosso ponto de conexão com essas mulheres, então a gente precisa, sim, o primeiro em nós e depois através de nós, porque essa história vai servir de inspiração. E é o que você está fazendo hoje, transbordando com um grupo de transbordo, fazendo o que precisa ser feito, né, Josi? Aqui eu gosto muito que vocês trazem, sabe por quê? Porque uma coisa é a professora falando, né? A Ju falando, ah, mas só foi com a Ju, aconteceu com a Ju. Não, não aconteceu somente com a Ju. Aconteceu com a Ju, aconteceu com muitas TPMs que realmente fizeram o que exatamente a Ju ensina. Então, a execução do que é ensinado é primordial para o resultado. Não tem resultado sem execução, né? Então, parabéns, Josi. Agora me fala aí desse caso, por que que ela te procurou, qual é a dor mais latente dessa mulher? Esse caso, eu achei que ia ser muito difícil, porque eu até assisti o caso de consultório, eu assisto praticamente todos, com uma colega muito querida, que foi a Sheila, né? E aí você fala, né, que quando você pega um caso muito difícil na aplicabilidade, depois fica mais tranquilo, porque eu peguei um caso muito difícil. Eu fiz 14 sessões, foi muito complicado. Aí chegou esse, eu falei, meu Deus, outro caso difícil. Será que eu vou dar conta? Meu Deus, né? Mas graças a Deus, essa mulher já veio consciente de mudança. Quando a gente pega uma mulher que quer mudar, a chave é rápido, vira muito rápido. Essa mulher, ela veio com uma dor, porque ela me procurou porque ela viveu 20 anos num relacionamento abusivo. Esse homem desconectou todinha ela. Ela assim não tinha mais assim autonomia. Ela ficou aquela mulher insegura para viver e ela viveu todos esses anos com ele por conta da filha que eles tinham. Ela separou quando a menina tinha 15 anos. Aí eles se separaram e aí quando ela veio a mim, ela já estava com 5 anos de separação. Mas só que ele não saía da vida dela. Ela não tinha, então ela tinha medo, insegurança e ela tinha medo de autoridade e não sabia se posicionar para que esse homem saísse da vida dela, entendeu? Porque ele chegava na casa dela, almoçava, a hora que ele quisesse, continuava indo nas festas da família e assim sempre deixando ela desconfortável. E aí eu falei, vamos trabalhar então com isso. Aí na primeira sessão eu já fui entendendo por que que essa mulher ela tinha esse comportamento. O pai era muito grosseiro, sabe? Repetição de padrões, né? O pai era Sim. muito grosseiro, tudo tinha que ser em torno dele, né? Ela falava várias vezes que o pai era narcisista como marido, né? Isso ela deixava sempre. O pai sempre humilhava ela, muito humilhada, sentia sempre humilhada. Da primeira vez ela já falou isso. Então já coloquei aquela Já no papel, chavezinha né? É um ponto bem papel, importante. não. É Aí até ela uma fala aqui, deixa eu até acrescentar, Josi, para elas que estão assistindo. São falas que, é claro, ao longo dos estudos que vocês vão tendo, vocês vão compreendendo. O estudo de casa é ouro, viu? Ouro puro. Vocês vão compreendendo quais são as frases importantes para anotar,
porque são frases que nós utilizamos dentro do processo e nos direciona no processo, né? Até porque a gente começa a conhecer essa história e a gente vai conhecendo essa história ao longo do processo, não é da noite para o dia, não é em uma sessão, a história vai se apresentando e por isso que a gente vai anotando, olhando para paciente, para cliente, sabe, sem perder conexão. Então, aí ela me relatou o seguinte: o pai é negro, era porque já é falecido. A mãe branca dos olhos azuis. Os filhos ela é a terceira filha de 4 filhos, né? Os filhos todos, menos ela, puxou a mãe, saúde, puxou a mãe. E ela saiu negra como o pai. E o pai discriminava ela, porque ela era negra. E isso ela se sentia muito humilhada. Toda vez que ela falava alguma coisa sobre isso, ela sempre colocava: eu me senti humilhada. Ela ficava anotando de novo. Então, ela me relatou, né, ela é menopausada, né, 51 anos, separada, e passou por um relacionamento abusivo durante Filhos? uma filha só uma filha, com esse ex-marido. Uhum. Uma E filha. ela não sabia a história do pai. O pai saiu fugido, brigado com o avô. Com 16 anos, nunca mais voltou. Morreu aos 70 e poucos anos e não teve mais contato com a família. Então, era um homem que não tinha família. A mãe era uma mulher que tentou suicídio por 2 vezes. Passou por um relacionamento abusivo, o primeiro relacionamento, e o segundo, né? Porque o primeiro, o marido batia, espancava. Ela tentou se matar, não conseguiu. Aí ela casou com o pai dela, né? Que o pai também era abusivo, mas Ela é filho o quê? Ela é a filha o quê, Josi? ela é a terceira filha de 4 irmãos. Tá. Então, assim, era uma família, assim, ele não era de bater o pai, mas ele era rude, ele era grosseiro, ele gritava, tanto a mãe como o pai não dava carinho nem amor, só supria o alimento, né? Nenhum dos dois, a mãe ficava perdida na depressão ali, cuidando da casa. Ela relata que a infância dela foi muito boa, mesmo com tudo isso, que o olhar de adulto, né? Vai lá e diz que era boa. Mas aí no acolhimento da criança, aí vem a infância que não era tão boa assim. No acolhimento da criança, ela relata para mim uma cena que me tocou muito e foi emocionante, porque eles moravam numa chácara e essa irmã dela, ela tinha apelido de, acho que boneca. Ela era loira dos olhos azuis. E o pai amava demais essa irmã. E dizia para ela sempre que só amava a irmã, na frente dela. E a irmã tinha 6, ela tinha 7. E o pai comprou o uniforme para a escola só para a irmã. Matriculou as duas na mesma sala, no mesmo ano. Então, ela já se sentiu humilhada por entrar sem uniforme e por estar na mesma série da irmã mais jovem. E ao final desse ano, ela reprovou de ano e a irmã passou. E eu perguntei como você se sentiu. Me senti humilhada e com muito medo. Então, assim, aí foi desvendando. Ela acolheu muito bem a criança, porque ela já vinha já estudando, tendo uma consciência, sabe? De que os pais tentaram, ela já tem essa consciência. Os pais tentaram, deram o que foi melhor, né? Porque eu já vinha colocando no grupo. Então, assim, foi mais Ah, fácil para ela. entendi. Entendeu? Por isso que é Sim. bom já ter um grupo, a mulher já vem já com conhecimentos, né? Eu já Ah, venho com é bem mais fácil, assim, ela já vem aberta, né, para compreensão, do que aquela que não tem acesso ao conhecimento. No olhar sistêmico, como que os pais estavam no desenho? Então, no olhar sistêmico, o pai olhava para frente, né? Eles colocaram todos no círculo, mas todos afastados. E ela mais afastada, na pontinha. O pai de um lado, a mãe no meio e ela do lado da mãe, mas bem afastada. E aí eu perguntei para ela, por que você se desenhou assim, né? Ela falou porque ela se sentia excluída.
mas ela mesmo assim desenhou-se dentro do círculo, né? Já era uma boa coisa. Sim. E ela falou que o pai olhava para frente, a mãe olhava para o pai e ela olhava para o pai e para a mãe ali, né? E eu perguntei o que essa criança queria dizer com esse olhar, né? Ela disse que buscava afeto e amor dos pais, que ela não tinha. Ela se sentia sozinha e não, como se fosse abandonada. Foi a única vez que ela usou abandonada. No, Sim. E abandonada. Ok. ela Deixa eu acolheu só. muito bem, Acolheu o pai e a mãe, os dois? Teve normal, foi tudo bem. nenhum problema, né? Ela teve algo para expressar ali que foi importante para ela? Ela disse que quando o pai faleceu, né, ela havia já perdoado ele e já havia entendido, né? Só que a gente fala isso da boca para fora, né? Porque na quarta sessão aí aparece uma memória. Ela disse que acolhia, tudo bem, tranquilo. Ah, tá. Ah, isso é importante. Porque Aham. olha como é importante o processo, né? Porque às vezes ela tenta ali, ou às vezes realmente acha, né, que tá tudo certo, aí tem uma outra sessão que ela acaba olhando para uma memória que não era vista, ou que talvez ela nem lembrava, né? Agora, Josi, eu só quero entender um pouco melhor da limitação da fase adulta dela. Você Sim. trouxe essa questão do medo da autoridade, da questão do relacionamento. É, o que mais era o problema na vida adulta dela? Ela não sabia dizer não para as pessoas. Ela era aquela mulher boazinha que ela se Ah, tá. prejudicava para ajudar o outro. Então, assim, ela estava numa fase que estava ficando sobrecarregada porque ela não sabia dizer não. Tanto para o marido, o ex-marido vinha almoçar, ela fazia o almoço, sem poder. Uhum, A filha pedia um negócio, ela sempre dizia sim. No trabalho, ela não dizia não, ela sempre estava disposta a fazer. Ao passo que a entendi. gente, nessa terceira sessão, virou a chave na vida dela. O Entendi. marido chegou, falou para ela assim: hoje eu vou passar aí, vou pegar a nossa filha e você faz o almoço que eu vou almoçar com vocês. Ela falou assim: na minha casa você não vai almoçar. Ela falou assim que veio assim essa coragem que ela não sabe de onde veio. Ela falou assim: você pega ela e leva para almoçar no restaurante. Eu vou estar no trabalho, eu não tenho tempo para fazer almoço para você. Eu quero que você entenda que eu não sou mais a sua esposa, que você já não é mais meu marido. Nós podemos ter, sim, um relacionamento, porque nós temos uma filha, mas a sua presença me faz mal e eu não quero mais você nas festas de família, porque ele ia até hoje, até hoje não, até quando a gente fez as sessões, inclusive era Sim, final de ano, ele estava marcando, porque a família inteira amava ele. Porque dentro de casa ele era uma coisa, e fora de casa ele era aquele homem perfeito, sabe? É até bom falar para as mulheres entenderem, porque ele chegou para ela, aquele namorado, aquele príncipe encantado, fazia todos os gostos, levava, fazia, dava presente. Quando ele casou, eles namoraram 6 meses, casou, mudou totalmente o comportamento. Ele era extremamente rude, grosseiro, não podia fazer barulho em casa, ele gritava. Quando a filha nasceu, piorou muito ainda esse relacionamento, porque além de brigar com ela, brigava com a filha. Então, assim, era um inferno mesmo a casa dela, que ela conta. Que ela começou a ter gastrite, ela e a filha, gastrite emocional. Foi não. aí que ela resolveu. A filha falou: ô mãe, ou você separa dele ou eu vou embora de casa. Aí ela tomou coragem pela filha e se separou dele. Mas aí separou, mas continuava ainda tendo esse homem ainda incomodando ela. Nesse dia Sim, ela conseguiu dar um basta. Ele ainda tentou persuadir ela, não, que não sei o que você precisa, que eu dou dinheiro para nossa filha, eu tenho direito. Falou assim, não, você não tem direito, a casa é minha, o juiz deu para mim a casa, você tem direito de ver sua filha, não onde você quiser, na minha casa não.
Aí, aos poucos, quando foi passando as sessões, ele foi entendendo e todo mundo falava assim, mas o que aconteceu com você? Você está tão diferente. No serviço, ela começou a dizer não, que não podia. As pessoas queriam que ela fizesse coisas, ela começou a falar que não dava, sem culpa. E isso foi uma transformação. Ela falou assim, Josi, eu nem acredito. A gente está indo para a quarta sessão e eu já estou me sentindo bem. Eu falei, não, você está bem, mas a gente tem que continuar. Porque o que a gente precisa é reafirmar esses caminhos neurais, a gente precisa fazer limpeza, porque senão volta tudo. Porque tem essas, né? Ah, já estou bem, vou desistir, não quero mais continuar. Não, tá bom. Tipo assim, né? Não, 6 sessões já tá bom. Tá bom, já estou curada. É um Nesse milagre, processo, né? esse é Rápido, o mas processo. não é instantâneo. Exato. É claro que tem, mesmo que já tenha tido o resultado, né, que ela esperava, esse fortalecimento dos novos caminhos neurais é importante. Então, quanto mais a gente fortalece, melhor, né? Na quarta sessão, foi na descoberta emocional, qual foi a emoção predominante? Foi o medo. Eu já imaginava, né? Foi o medo altíssimo, muito medo. E a gente trabalhou essa emoção do medo. Teve algumas memórias, inclusive quando ela teve uma memória que a gente já tinha vindo na sessão 2, né, que é olhar sistêmico, a gente voltou nela, ela foi mais profundo nessa memória, que é de quando ela reprova de ano. Ela fica atrás de uma porta e fica por horas escondida e ninguém vai procurar ela. Aí ela se sentiu humilhada porque ninguém, sabe, a mãe não sentiu falta, o pai não sentiu falta. Ela ficou lá, aquela criança de 7 anos, escondida atrás daquela porta ali. Humilhada. Humilhada. E abandono? Apareceu mais em algum momento? Abandono apareceu nessa descoberta emocional quando ela tinha 14 anos, foi morar com a tia, ela e a irmã, na verdade, nos fundos da casa da tia, porque a tia, repetindo novamente os padrões do pai, a tia, por parte de mãe, que também era branca, com os olhos azuis, discriminava ela. E aí elas ficavam no fundo, mas a tia, assim, só emprestou o local. Então ela se sentiu abandonada, sabe? Sem acolhimento, sem carinho e humilhada. Sempre ela falava as duas coisas juntas quando falava, mas humilhada foi o que mais prevaleceu, sabe, Ju? Eu vou até explicar aqui para todas. Para o método TPM, essa ferida emocional que foi modelada em algum momento da vida dessa mulher, que é na infância, da vida intrauterina até 7 anos de idade. Então, essa ferida emocional surge a partir de uma percepção. Ela se sentiu humilhada, ela se sentiu abandonada. E tem a ferida da rejeição, que é justamente através de sensações, porque é fase de vida intrauterina, o bebezinho ainda não tem parte racional ali para uma interpretação eficiente, mas as sensações, ele traz aí esse sentimento de rejeição ao longo da vida. E isso vai sendo repetido no processo de desenvolvimento dessa criança. Então, a humilhação, ela vai sendo reforçada em várias experiências. Isso acontece para todas as feridas emocionais. Então, para nós, qualquer que seja a limitação, a dor, o sofrimento tem uma causa. E essa causa está dentro da nossa história, porque a nossa cura se encontra dentro da nossa própria história. E ali a gente identifica essa ferida emocional que surgiu a partir de uma percepção e não teve recursos para liberar a emoção residual. Então, esse processo de identificação, ele acontece ao longo das sessões, porque às vezes nem valida uma ferida emocional ali nas primeiras sessões, talvez vai validar lá no meio do processo ou no final. E tem aquelas que falam assim, Juma, ela não trouxe, ela não nomeou a ferida emocional. E tá tudo certo. A gente foca em sensações. Sensações. Se isso foi claro para ela, o que ela sente, a angústia, a tristeza, o medo, a gente foca nessas sensações.
mesmo ela falando a ferida emocional ou não. Isso é um ponto bem importante, porque às vezes eu vejo vocês, as TPMs, presas nesse lugar de, mas eu quero que ela valide a ferida. Não necessariamente vai validar, né? E tá tudo bem, isso significa que... deixar fluir, né, Ju? Que a gente tem uma exatamente. mania de querer colocar a carroça na frente dos bois, né? Quer o resultado para Não, onde? às vezes já quer saber na primeira sessão. Esses dias não tira dúvidas, foi exatamente assim. Mas aconteceu isso, teve um abuso, e aí essa memória do abuso, eu falei, mas para lá, em que sessão que ela está? Não, ela fez a anamnese. Mas não somos nós que determinamos qual é a memória que nós vamos trabalhar ou que vamos limpar. É o processo, é ela que vai trazendo essa informação. E ali a gente vai trabalhando com essa história. Esse é um ponto bem importante. Uma cliente que ela sofreu abuso, mas ela não trouxe essa memória em nenhum momento, porque já estava ressignificado. E para que o caso da Denise, por exemplo, né? Da plataforma. E aí foi tudo bem, fluiu super bem o caso, não teve problema, aquilo ali não estava incomodando ela veio por outro motivo, e deixar fluir, né? A memória que eu te falei que ela trouxe, né, que eu achei interessante a gente falar aqui, que ela disse que estava tudo bem com o pai, que ela já tinha perdoado, aí ela veio, na quarta sessão, ela colocou que aos 40 anos foi visitar o pai, e ela falou que ele falou para ela que ela não precisava ter ido, porque ele só amava a irmã mais nova. Aí eu falei, qual que é a sensação? Mas mesmo na fase adulta? Na fase adulta, 40 anos. Qual que é a sensação de você ouvir isso do seu pai? Ela falou para mim, um tremor no corpo e uma dor no estômago e uma sensação de humilhação muito forte. Só que ele estava já convalescendo, né? Estava já muito doente. Ela perdoou ele, né? Ela falou para mim. A gente refez essa memória. Ela fez com o pai falando: "Ô, minha filha, que bom que você veio. Eu te amo tanto. Que bom que você está aqui cuidando de mim." E assim foi emocionante. Nós duas choramos, porque foi linda a sessão. E ela saiu da sessão assim. Ela é linda, né? Ela aquela morena, traços de negro, mas linda, assim, sabe? Cabelo, eu acho lindo esses cabelos fechados, que eu gostaria de ter igual os seus aí. E assim, aí a próxima sessão foi a integração. A gente fez mais limpezas, houve repetição de memórias, então se repete porque ainda está precisando ainda de recursos ali. A gente fez, fluiu. As sessões com ela fluía muito bem. Eu tinha até medo de não dar certo, sabe? Quando dá muito certo, você fala, será que fluiu A super bem. a reconexão com a natureza feminina. Super bem, apesar dela não ter tido nunca uma conversa com a mãe nunca falou para ela sobre menstruação, ela achou que aos 11 anos ela tinha se machucado, né? A irmã dela, que era mais velha que ela, de todos, orientou ela lá, de qualquer jeito, deu um paninho para ela, que na época ela usava paninho, e pronto, foi isso. Então, assim, toda vez que vinha menstruação, era aquele medo, que ela tratava a menstruação como uma coisa ruim. Tanto é que a menstruação dela, foi menopausada aos 36, foi muito precoce. Ela nunca aceitou a menstruação dela. Sim. Mas ela conseguiu reconectar muito bem. E uma coisa, não sei se é importante dizer, como o filho pode repetir os padrões da mãe, não com ela, mas como a irmã dela, aos 17 anos, a irmã mais velha, tirou sua própria vida. Que a mãe já tinha tentado 2 vezes. Sim, infelizmente eu vi um caso essa semana passada de um psicólogo na mesma idade, foi o que ele perdeu a mãe por suicídio, e ele também na mesma ideia, na mesma idade, é tão assim, o inconsciente ele é terrível. Não adianta a gente fugir, porque tem aquela crença, né? Hoje eu até falei na pausa terapêutica sobre isso, né? Que a questão de não olhar para o passado é não viver no passado. Não é sobre não olhar, é sobre não viver.
É, Porque e aí hoje, tem às várias vezes, partes na Bíblia que nos traz esse olhar para, olha de onde o seu povo saiu, olha onde você está, olha o que eu fiz. É esse, é como você olha. Eu acho que essa é a questão. É como você porque ó, olha. Isso que é nós, poderoso demais. nós temos a mania, Ju, né? Nós somos assim, ingratos. Porque a gente está vivendo hoje e esquece do que você viveu ontem, né? Muitas vezes, eu tenho um filho que ele tem diabetes desde 1 ano de idade, que tem 18 anos hoje. Então, assim, eu vou ter problemas, sempre tenho problemas, mas eu agora tenho recursos para viver, né, para saber superar esses problemas. Então, muitas vezes, eu preciso, né, eu recebo os insumos, ele usa uma bomba de infusão, tudo pela justiça. E aí demora para vir. Isso vai me incomoda, né? Porque eu sou mãe, eu quero que esteja tudo certo. Você sabe o que é ter um filho e você quer Com dar o melhor. certeza. E é humana, né, gente? É humana. Os insumos custam R$ 46.000 Uau. para 6 meses. E eu fui atrás de tudo isso, consigo pela justiça. Aí eu comecei a ter umas dores. Eu falei, opa, né? A tal de se conhecer. Falei, o que está acontecendo? Aí eu fui ver, falei, é por causa disso. Aí eu falei, não, mas vai ficar tudo bem. Comecei a trabalhar meu inconsciente. Comecei a ver o que estava me incomodando. Fiz umas técnicas de respiração. Fui lá no Aurora de novo para poder não cair, porque o vigiar e o orar tem que estar sempre com a gente. Eu sempre falo para os meus clientes, dores você vai estar sempre tendo, né? E olhar também da onde que você saiu. Gente, eu estava numa cama. Hoje eu estou com uma dor aqui, mas eu não estou na cama. Eu estou conseguindo viver a minha vida. Então, é essa mensagem que eu queria deixar aqui, que a gente vai ter problemas, mas a gente tem que continuar e olhar para E frente. olhar para o problema com recursos, né? Porque o problema ele não vai deixar de existir. Quem busca terapia achando que o problema vai desaparecer da vida está errado. Problema irão continuar. E terapia não resolve problema, gente. Não resolve problema. Deixa eu falar para vocês. Mas como assim, Ju? Eu quero fazer terapia para resolver meus problemas. Não, terapia gera recursos para você resolver seus problemas. A partir do momento que você tem maturidade, você tem consciência e clareza, o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Eu não tenho, quem pode me ajudar? O que eu posso fazer? Essa é a pergunta, né? Josi, quais foram os recursos gerados nela aí? Então, ela falou para mim que ela tinha feito, já nessa sexta sessão, indo para a sexta sessão, ela já tinha feito uma viagem sozinha, que ela nunca tinha feito. Foi com as amigas, foi para um lugar para reconectar com a natureza. Foi lindo. Aí ela já estava marcando a viagem para janeiro para a praia. Ela já estava toda independente, indo para a praia. Ela conseguiu mudar dentro dela, saber que ela tem o direito de ser feliz, né? Que é independente, porque ela tinha também na mente que ela não conseguia se ver, né? Tendo um outro relacionamento, porque ela achava que ela ia escolher a tal do dedo podre, né? Então hoje ela já se vier, ela falou, não estou atrás, mas se vier já estou aberta, né? Para um relacionamento novo. Então, assim, uma mulher renovada. É uma mulher com um olhar para dentro, que se conhece, né, que começou a ler, indiquei alguns livros para ela, assim, e isso desperta, né, a mulher, né, para a vida. Ela conseguia se entender, se acolher, e assim foi muito linda a transformação. Até ela vinha de cabelo preso, todas as sessões. A partir da sexta sessão, ela começou a soltar o cabelo. Eu falei, opa, o que está acontecendo aí? Aí ela falou assim: "Eu tô me sentindo linda, não sei o quê". Aí eu comecei a explicar para ela como ela podia tentar, porque mesmo menopausada, eu não tenho útero, eu consigo sentir o movimento hormonal dentro de mim. Aí eu consegui explicar para ela, né, que ela poderia fazer um diário, poder descobrir quais são os dias, né, que ela está, eh, na no ciclo menstrual, né. Mais introspectiva, né? E eu consigo. Não tem um Agora ciclo fisiológico, mas essa percepção emocional, né? eu mesmo, eu tô entrando eu acabei de entrar, sair do menstrual e tô indo pro pré-ovulatório.
É Eu tô mais interessante, né? Como a memória celular. Isso é uma memória celular que existe. E até ficar arrepiada. Tem algo que eu sempre escutei do Espírito Santo sobre essa questão de voltar à origem. Eu sempre recebi essa informação. A origem está em nós. A informação da origem está em nós. Só que ao passar do tempo a gente vai se esquecendo. E quando acontece, por exemplo, tem que tirar um órgão, tem que tirar um rim, que tem que fazer, sabe, algum procedimento. A memória da origem continua. A memória da origem é uma das coisas que eu sempre escutei isso, sabe? Na minha construção do TPM, vinha muito forte isso para mim. A memória, ela se encontra em nós. A memória, não tem como apagar o plano de Deus, a criação, não se apaga. Eu não tenho útero, e quando eu tô na fase ovulatória, pré-menstrual, eu sinto um movimento dentro da minha barriga depois que eu fiz, que eu fiz essa sexta sessão, reconexão com a natureza feminina, eu comecei a sentir esse movimento do meu útero, que eu não tenho. É muito incrível, é milagroso, incrível. né? É um processo, né? É um processo onde a gente vai se conhecendo, né, Josi? É um processo onde vai se conhecendo. Josi, teve que repetir alguma sessão? Não teve que repetir nenhuma sessão. A próxima sessão que a gente fez foi relacionamento, né? Ela acolheu muito bem o ex-marido. Ela teve só um namorado, que foi um namorado muito bom, e ela teve o ex-marido. Ela conseguiu acolher, ela viu que ele era um homem, tinha os defeitos, e também viu que ele veio de um lugar muito ruim também. O pai era muito autoritário, batia nele com um cabo de revólver, já tentou matar o filho. Então, assim, é uma pessoa também sofrida. Sim. Então, ela viu que ele é uma pessoa adoecida e conseguiu perdoar ele. E, assim, ela falou, eu falei para ela, você não precisa ter ele na sua vida, né? Mas o perdão é para você, não para ele. Para você levar a sua vida bem. E ela consegue, ela é uma mulher muito, muito maravilhosa, assim. Nossa, pensa naquela cliente que chega no horário, que não esquece a sessão, que faz tudo certinho, né? O sonho de toda terapeuta. Até falei, será que eu estou vivendo um sonho? Porque não é todo cliente. Na maioria não é assim. E é uma fala bem importante. É uma fala bem importante para nós aqui, porque essa mulher que se entrega no processo, ele enriquece o processo. Quanto mais eu me entrego ao processo, mais o método ele é poderoso, mais ele acelera resultado. E não adianta, se não tiver a entrega dessa mulher, ela que é a protagonista. Eu sei que muitas de nós, eu já me coloquei nesse lugar. A responsabilidade de 100% do processo da cliente não é nosso. Não é nosso. A nossa responsabilidade é fazer a nossa entrega totalmente na íntegra, estudar realmente, não é ficar lá gaguejando no script, é estudar o script, é treinar o script, é treinar, gente, é treinar, treinar, treinar. Quantas vezes você já falou no espelho esse script para ser fluido? É pegar essa história dessa paciente, colocar ali dentro do roteiro, porque é totalmente scriptado para vocês, mas ser fluido. Então, é nossa responsabilidade essa parte. Agora, o protagonismo de se entregar é da nossa cliente. Ela precisa se entregar. E é importante. Já aconteceu algo comigo tão emocionante que eu estava tratando de uma paciente que tinha tentado 5 vezes pela vida. E ela era muito pontual nas sessões. Eu mandei mensagem, Deus está dizendo para me falar isso aqui, então eu vou sair fora do nosso script aqui. Tranquilo, até porque o script é só no método, aqui é fluido. Fora do assunto, né? E aí ela falou assim, eu não vou poder ir nas sessões hoje. E mandou um monte de cara de choro. Eu falei, nossa, sabe quando vem aquela aperto no coração, assim? Aí eu mandei, mas o que aconteceu? Ela não me respondia. Eu liguei.
Ju, essa mulher estava no meio da rua, numa rodovia, tentando se suicidar. E ela chorava. E eu conversava com ela. Você precisa voltar para casa. Onde você está? E eu fui acolhendo essa mulher. Fiz ela ir para uma praça. Fiz ela se sentir segura. Fiz respiração. Fiz liberação emocional. Quando essa mulher... Aí eu fiz de cabeça uma sessão de bem-estar lá. Pedi para ela quem você gostaria que tivesse aí com você para te ajudar. Jesus Cristo. Nós entramos com Jesus Cristo. Fizemos tudo. Essa mulher se acalmou. Voltou para casa. Eu só larguei e fiquei 45 minutos com ela no telefone. Ela voltou para casa. Quando eu falei com a filha dela, ouvi a voz. Eu falei, agora eu te entrego, mas fica bem. Ela ia desistir da terapia. Nós terminamos a terapia. Ela ficou bem, né? Agora está tratando a parte com psicólogo, porque é muitos traumas, né? A gente fez uma nova sessão de 15 em 15 dias e agora ela já está liberada, já está bem, mas Uau, continua em tratamento com psicólogo, né? com Porque ela certeza. precisa se manter bem, a mente bem, por conta desses problemas. Então, assim, é muito gratificante, é emocionante demais, é muito poderoso você Poderoso. poder ajudar alguém, você poder tirar alguém ali da frente de um carro. Isso para Salvar mim uma vida, né? É o que eu falo, Ju, é salvar vidas mesmo, assim, não é brincadeira não, é salvar vidas. é muito lindo esse nosso trabalho, né, Ju? Ah, eu fico aqui, ó, meu coração ele queima e eu fico respirando aqui, porque senão eu desabo chorar. Aí eu só, Como que eu poderia só pensar na minha cura, né? Eu entrei é pensando só isso. em me curar. Como que eu poderia ser egoísta ao ponto de Ah, deixar não tem esse como. trabalho tão lindo? Não, Não, eu não já tem deixo como. claro isso para vocês. Não, 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 não. Eu sei que algumas chegam nesse, assim, e tá tudo bem, mas a mensagem ela não dá conta. É, você se beneficia e fala, meu Deus, como que eu vou ficar só para mim isso? Não tem como, eu preciso levar esses conhecimentos para outras mulheres. É que coisa linda, Josi, eu fico muito feliz, assim, meu coração ele queima mesmo, é gratificante ouvir essas histórias e como é poderoso. O MetaPM ele é poderoso, ele é incrível e nós como instrumentos. E quanto mais afinados os instrumentos, mais nós conseguimos ajudar. Esse processo de desenvolvimento, ele é prático mesmo, ele é vivencial, ele é no processo, às vezes tem aquela que deve estar pensando assim, nossa, mas e aí, em que momento eu vou estar nesse lugar de transbordo? No momento que você continuar caminhando até chegar na etapa de transbordo. Só tem que continuar caminhando. E lembrando, e é um ponto bem importante, deixa eu até falar isso aqui, que eu quero trazer uma aula só sobre isso, construção de autoridade. Às vezes a gente chega, principalmente você chegou na busca da autocura para você. É maravilhoso porque sabe que vai viver um processo, vai se beneficiar. Só que tem aquelas que já chegam querendo transbordar. E tá tudo bem também. Só que é um processo para você se construir para depois transbordar. E aqui tem um ponto bem importante que eu quero trazer uma aula exatamente com esses pontos. Primeiro, você tem que ser sincera. Como as pessoas te veem? Por exemplo, o meu caso, as pessoas me viam como Maria das Dores, como uma doente, uma inútil, uma incapaz, sei lá. Todo mundo subestimava a minha capacidade. Eu vou falar assim, eu tenho uma amiga que me apoiou, assim, a única que apoiou no início mesmo, ela falou assim, não, eu acreditava na sua capacidade. Eu falei, é porque você estava no sofrimento, você não tinha... Era aqui, ó, Ju, eu preciso de ajuda e você apareceu. Eu apareci na sua casa e não tinha outra alternativa. E você foi e você sentiu a mensagem e se transformou. Mas eu não tinha, eu não era vista como autoridade. Então, quando a gente cria uma expectativa, porque as pessoas já vão me ver como autoridade, como uma terapeuta, não é assim. Então, primeiro você tem que analisar como as pessoas estão te vendo, como as pessoas vê você. Vê como uma pessoa de autoridade, confiam em você, ou não, Ju, ainda não.
Então, se não confio, então, primeiro, calma, respira, vive seu processo no secreto, se transforma, vai trazendo as doses, vai mostrando o conhecimento que você vai adquirindo, vai fazendo rodas de conversa, fazendo parcerias com pessoas que não fazem parte do seu ciclo, dali do seu local, vai mostrando que você está transbordando. Foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a mostrar que eu estava transbordando. Ué, mas pera lá, o que está acontecendo? Ué, a Juliana? E assim foi. Aí eu fui em uma empresa, e depois eu fui em um sindicato, aí depois eu fui em uma escola. Aí começaram a falar, ué, não é verdade mesmo isso? Olha isso, agora ela é terapeuta mesmo, esses dias está ali. Esses dias, né? Porque para a pessoa, para nós, o processo nosso é intenso. Mas para eles, né? Não, esses dias. Não, foi um processo, foi árduo, foi muita renúncia. Só que constrói sua autoridade primeiro, transbordando, fazendo parcerias com pessoas que não fazem parte do seu ciclo. Não crie essa expectativa de que alguém vai confiar em você sem antes ver seu transbordo. Você mesmo, Josi, você entregou uma roda, já captou cliente. Aqui delas vão saindo outras. É assim que eu ensino. Às vezes, eu já recebi mensagem assim, Ju, eu fui apresentar em uma escola, em uma prefeitura, eu entrei no Instagram, eu falei, mulher, o seu Instagram é fechado. Quem é você? Assim, literalmente aquela frase, né? Quem é você na fila do pão? Não tem como, gente. Né? Você vai é lógico, gente. Não tem. Não, primeira coisa é olhar Instagram. Hoje em dia é olhar Instagram. Para com isso, não adianta você fugir, não. Que é? Ah, Ju, eu não sou muito, mas nem que tem fotinha sua transbordando lá. Tem que ter dos seus grupos, nem que se for no online, no presencial, tem que ter alguma coisa. Porque na hora que você for, principalmente para instituição, na hora que você for apresentar, tem que ter algum lugar para conhecer. Falei, é lógico que não vai confiar em você, não. Vai achar assim, nossa, surgiu do nada, da onde, como? A melhor forma é respeitar o processo. Calma, primeiro em nós, depois através de nós, vive o seu processo. Nesse processo, começa a transbordar conhecimento, faz roda de conversa, não esperando pessoas que estão próximas, porque sim, tem aquelas que têm apoio, maravilha, mas a maioria não tem. Então, começa a fazer uma entrega de transbordo com pessoas que estão disponíveis ali. E você vai construindo autoridade. Senão, não adianta. Você não é vista como tal e isso não tem resultado, né, Josi? Por isso que as rodas, os grupos de transbordo é importante. E vai certeza. Continuar, né? Ainda tem gente que fala, você não vai mais ser cabeleireira? Eu não vou. Agora, minha missão, eu fiz transição de carreira, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de entender o que é a transição de carreira, né? Eles querem que eu volte. Gente, eu não ia voltar mesmo, agora que eu não vou voltar. Não é exatamente. Agora que eu encontrei o meu propósito maior, foi importante, foi necessário até aqui. É igual quando eu trabalhava na área hospitalar. Eu já era uma terapeuta com as minhas clientes, porque eu atendia muito o setor da enfermagem, da farmácia, o setor de compra, e muitas eram mulheres. E ali, a minha conexão maior com os meus clientes era através da minha escuta. Então, eu sempre fui uma boa terapeuta na escuta, a terapeuta sempre viveu em mim. E é muito interessante que eu lembro que quando eu comecei a atender, eu comecei a trazer isso, eu ainda estava no processo de transição de carreira, aí sim que eu comecei a me permitir ali estar nessa escuta. Eu lembro que o meu chefe, ele falava assim, gente, como pode as pessoas gostarem tanto da Juliana assim? Eles veem a Juliana como uma pessoa tão íntima, tão assim, de amorosidade, mas é lógico, a Juliana estava ali sempre escutando as dores, acolhendo a história, eu sabia de tudo da vida delas então, eu sabia de tudo, não tem como não gerar conexão assim, e era assim que eu conquistava os meus clientes, e assim, eu fui fazer minha transição de carreira, já praticando aonde quer que você esteja, pratique as suas habilidades como terapeuta, construa sua autoridade a partir disso, gere valor
e o resultado é consequência. Josi, quero te agradecer aí a oportunidade. Que bom que você trouxe esse caso. Tenho certeza que agregou muito valor aqui não somente para a minha vida, mas para a vida de todas que estão assistindo, as TPMs, as convidadas, as mensageiras que estão aí aproveitando esse transbordo. Gratidão por transbordar aqui em nossa vida, trazendo, e tem gente que falou, né, que nem apresentava trabalho de escola e comunica super bem. Obrigada. Gratidão, Só viu? para fechar aqui, eu terminei, né? Eu fiz a sessão de autoestima com ela estava maravilhosa, e é uma mulher que não tinha mais sonhos. A gente fez um cronograma para ela fazer gastronomia daqui 5 anos. Então, Uau! assim, é uma pessoa que já estava ali, né? Achou que a vida já era aquilo e pronto, só aposentar e ficar em casa. Então, assim que ela se aposentar, ela vai fazer gastronomia. Então, assim, foi muito lindo esse processo, um processo que tocou na minha alma, porque é uma alma tão sofrida, né? Desde a infância e levando Sim. até a fase adulta, né? Ela conseguiu se libertar dessas amarras que deixavam ela presa, né, ao passado, e conseguir viver, né, uma vida nova, ter um novo propósito de vida, ter um novo respirar, né? Isso para mim foi maravilhoso, é gratificante, e eu quero agradecer muito, muito a você, porque se não Eu que fosse por agradeço. você, passando todo esse conhecimento para mim, para todas nós aqui da TPM, eu não estaria aqui, não teria esse movimento lindo que é as TPMs. Gratidão. É uma honra, porque eu não conseguiria cumprir tamanha missão. Essa missão, ela é nossa. Isso é muito importante. A partir do momento, né, que eu já trago os conhecimentos, já passo aí as informações aí entre vocês para cumprirem com o papel de vocês nessa missão. Então, para mim, é uma honra mesmo cumprir a minha parte para que vocês possam cumprir a parte de vocês. Gratidão, viu, Josi? E até a próxima, se Deus quiser. Manda coraçãozinho aqui para Josi, muito importante. Até mais, Josi. Gratidão. Tchau, tchau. Que lindeza, meu Deus! Olha só, eu vou falar, cada estudo de caso de consultório, ele é único, né? Ele é poderoso, ele é transformador e emocionante. Eu espero que tenha feito sentido para vocês essa aula sobre para a plataforma. É uma honra estar aqui a serviço de vocês, para que vocês possam estar a serviço de outras mulheres. Esse é mais um caso de consultório com o método TPM. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Se você não deu joinha, não curtiu, ainda dá tempo, curte aí essa aula. É muito importante para nós, é muito importante para o YouTube aí entregar essa mensagem, ainda mais se fez sentido para você, né? Coloca aí embaixo, deixa o joinha e deixa aí o seu comentário como foi esse estudo de caso de consultório para você. Gratidão pela oportunidade, beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.